Botaram, Tiago? Capítulo 2? Pronto, Gênesis agora 22. Deixa aí Tiago marcado. Amém? Todos acharam, irmãos? Ó Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, que a revelação da sua palavra adentre de uma forma extraordinária o nosso coração. Precisamos ouvir, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. Todos aqueles que são movidos pela sua palavra permanecem sempre, meu Pai, porque a sua palavra é que nos sustenta, ela que nos aprova a cada dia e que nos alimenta a cada momento. Por isso diz, meu Deus, que o Senhor vela pela sua palavra. Então, meu Deus, nos sustenta nela, que nós venhamos não ser somente o ouvinte da sua palavra, mas sim o praticante dela. Fala conosco de uma forma extraordinária e aviva o nosso coração para que nós possamos prosseguir, meu Deus, com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis o que, irmão? Eis-me aqui. Em toda prova tem um chamado de Deus para a nossa vida. Deus, ele chama o que, irmão? Abraão, e põe Abraão, que, irmão? A prova. Veja, irmão, Abraão agora vai ser provado por Deus. E eu estava falando na quinta-feira, qual a prova que Deus já fez com você? Qual a prova que Deus fez conosco? Qual é a prova que Deus está fazendo conosco? E eu estava falando, irmão, o seguinte, que quando, vamos lá, ó 2, e Deus continuou, quando Abraão fala, eis-me aqui, Deus agora vai revelar para ele o que, irmão? O plano. Lembra lá quando Deus aparece para Maria? Ele chega para Maria, né? O anjo fala para Maria que nela nasceria o que, irmão? Um filho, dado pelo Espírito Santo. E aí ela fala, mas como eu saberei disso? Se eu sou mulher, o que, irmão? Se eu sou uma mulher comprometida, sou uma mulher que estou noiva, como é que vai gerar em mim? O que é que o povo vai falar? E aí ela fica em observação aquele propósito que o anjo falou para ela. Depois Maria entende, ela fala, o que vai ser gerado em você não é por homem, é pelo Espírito Santo. Maria sabe que ela tem que estar no plano e no propósito de Deus, paralisa o plano e o projeto dela para entrar no projeto de quem, irmão? De Deus. Eu sempre falo o seguinte, quando nós viemos para a igreja e você quer ser um cristão, seu projeto vai parar, seus planos vão parar, seus sonhos vão parar, porque quando nós chegamos na igreja, chegamos com sonho e propósito, e com a vida que nós queremos, o que, irmão? Prosseguir e seguir. Quando nós começamos a conhecer a Cristo, seus planos, seus propósitos, e a sua vida deixa de ser sua para ser de quem? Para ser de Deus. Então Deus vai fazer o plano e o propósito para você, mas Ele também não está te proibindo que você, irmão, tenha sonhos e agregue algo na sua vida. Mas quando você agregar algo, o plano, o propósito, é necessário que você coloque quem sobre ele? Que você coloque Deus. Não vai adiantar plano sem Deus e propósito sem Deus. Você pode até concluir ele, mas também pode gerar algumas consequências que você não estava, o que, irmão? Preparado. Então Deus falou para Abraão, e Abraão fala assim, eis-me aqui. E aí diz a Bíblia no 22, Deus continuou, pegue seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça em o que, irmão? Em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Então veja, não tinha só um monte, tinha outros montes, mas Deus vai mostrar o monte que Ele quer, o que, irmão? Que Ele quer que Abraão ofereça a quem? Ofereça Isaque. Então veja, eu estava falando, Isaque está quase na idade de seus 12 anos, e aí agora, um amor que Deus tem para com, ou Abraão tem para com Isaque, o menino cresce, o pai vai adquirindo amor cada dia,
aquela casa que era uma casa sem filhos, passa a ser filhos. Uma mulher com 75 anos sendo mãe, e agora Isaac vai ser oferecido através de quem? De seu pai, chamado Abraão. E veja que Deus não inclui quem aqui, irmão? Quem é que Deus não inclui aqui? Sara. Muito bem, Deus não incluiu Sara. Por quê? Sara está velha, a idade de Sara já é bem avançada. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, através de Sara, Sara o que, irmão? Sara riu, Sara não acreditava. E o anjo fala para ela: Sara, por que você ri? Ela disse: não, Senhor, não ri não. Então veja que agora Deus inclui Abraão, mas não inclui Sara, porque a promessa foi feita para quem, irmão? Para Abraão. Então veja agora que ele traz agora Abraão, e ele está dizendo assim: Abraão, eu quero agora o seu filho. E veja, irmão, que Deus nunca quer Isaac. A prova de Deus não é com Isaac, é com quem, igreja? É com Abraão. É ver aonde quer que Abraão está com o coração, aonde está o coração de Abraão para com Deus. E nós às vezes somos postos à prova, e Deus vai lhe provar para ver onde é que está o seu coração, onde é que está nossas vidas, onde é que está nossas fé, aonde você está centralizado mesmo. A centralização, você está disposto a sacrificar alguma coisa para obedecer o sacrifício em obediência a Deus? Por isso que a Bíblia diz: aquele que quer vir a mim, faz o que, irmão? Tome a sua cruz e o que? E me siga. Por que ele falou cruz? Porque é uma visão de que, irmão? De sacrifício. Então nós não vamos estar na igreja e servir a Deus sem sacrificar desejos nossos, planos nossos, vida nossa. Tem coisa na nossa vida que você vai ter que sacrificar. Tem coisa que você quer, que você almeja, mas, irmão, por amor a Deus, você o que, irmão? Sacrifica. Por amor a Ele, por temor a Ele, por obediência a Ele. Então veja que o alvo não é Isaac, o alvo é Abraão. Mas Deus quer tirar, quer fazer o que, irmão? Deus falou bem claro: toma seu filho. O que ele vai falar no 3, né? Ele falou no 2, ou desculpe, o 3, irmão. No 2 mesmo, desculpe, no 2 mesmo. E Deus continuou: pegue seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você o que, irmão? Ama, e vá à terra de Moriá. Moriá, o significado de Moriá quer dizer o que, irmão? Deus o que? Deus é provedor. Jeová é provedor. O monte Moriá, Jeová é provedor. Mas veja que Deus está parando aqui Abraão. O que passa na cabeça de Abraão? O que passa na cabeça nossa quando Deus chama você para algo extraordinário, algo grandioso na sua vida? Porque você sabe, irmão, que tudo que passa no nosso coração, que faz a gente recusar, não querer, já supomos, é aquela pessoa que comia tudo, e eu falei isso na quinta-feira, e agora ela é o que, irmão? É uma pessoa diabética, não pode comer quase nada. A irmã Pati disse que ela não quer nem saber, que ela come mesmo. Entendendo? Então quer dizer, você é o que, irmão? Tem hora que você reluta, você vê aquele pudim, você fala assim: não posso comer muito, mas eu posso comer o que, irmão? Um pouquinho. Eu não vou me atolar nisso, porque eu sei. Aí você come um pouquinho hoje, e aí só que esse pouquinho você já enche uma xícara, ou aquela coisa ali, vai comendo. O que vai acontecer, irmão? O que vai acontecer? Você vai ter reações. O seu corpo vai o que, irmão? Sentir. Seu corpo vai sentir. E aí o que acontece? A mesma coisa somos nós. Quando Deus nos pede uma coisa, nós o que, irmão? Não obedecemos. Nós sentimos a nossa fé, ficamos sentindo. O problema vai acontecer. Ali é o corpo que vai reagir, mas no externo vai ser o que, irmão? As situações que vão o quê? Os problemas que vai aparecer. Deu para você entender, igreja? Então é como eu falo, que não tem como nós seguirmos a Cristo sem obedecer
Abriu Gênesis 22. Gênesis 22. Então não tem como, supomos, eu estava falando isso e vou repetir agora. Não tem como servir a Deus sem obedecer o que, irmão, as Escrituras. Porque quando nós saímos das Escrituras, as reações vão aparecer em nossas vidas. E eu estava falando o seguinte: quando você é uma pessoa que descobre a diabetes, quem é que passa para você toda a prescrição do que você pode e que não pode? Quem é? Os médicos. Uma nutricionista vai vir, né? Já vem aquele papelzão lá: ó, meu senhor, que você não pode aqui, ó. E quando você olha, você toma um susto. Meu Deus, tudo isso que eu não posso mais ingerir, tudo isso que eu tenho que agora me abdicar. Como é que você vem? Você ainda está vivo, mas você vem como? Triste. Você vem triste para casa, porque tudo aquilo que você, o que, irmão, comia, era alguns são pratos, o que, irmão? Pratos prediletos seus. São pratos prediletos. Só que esses pratos agora vão ter que sair do seu, que, irmão? Da sua rotina de vida, do seu convívio. Assim também, irmão, é quando nós viemos para onde? Para o Evangelho. Nós pegamos agora um livro de doutrina, né? E o nosso, como é o nome? Que eu falei, que a nutricionista, nosso nutricionista agora quem é? É Deus. Ele é o nosso nutricionista, que ele vai dizer o que você pode e o que você não pode. Então a Bíblia é um livro do nutricionista chamado Jesus Cristo. Para quê, irmão? Para que nós possamos caminhar sem sofrer danos da nossa vida eterna, na nossa comunhão com Ele, em uma vida de salvação. Então é por isso que Ele é o nutricionista, para nos guiar, para nos conduzir. Então o livro traz para nós retaliações na nossa vida, o que eu posso, o que eu não posso. E nós queremos obedecer severamente o que, irmão? Aquilo que foi passado para nós pelo nutricionista. Os diabetes têm que obedecer, que se não obedecer, ele vai, o que, irmão? Padecer. Os problemas aparecem. E ele começa a ter reações, e alguns sofrem até, o que, irmão? Perca de quê? De membros do corpo. Então nós temos que parar e analisar que ser cristão não é uma coisa simples. Não é estar na igreja, não é vir à igreja, é seguir e obedecer os mandamentos de Cristo Jesus, a palavra de Deus, é seguir. E para nós seguir, vamos sofrer o que, irmão? Vamos sofrer o que, igreja? Retaliações. É saber que nós vamos em certo lugar, queremos praticar, queremos fazer, mas nós não podemos. Porque não vai me dizer, pessoal, pelo amor de Deus, não vamos ser aqui religiosos, não vamos dizer que tem coisa lá no mundo que é bom, que é maravilhoso praticar, mas é o que, irmão? Pecado. É pecado, tem um preço. Então nós temos que acordar para saber. Então Deus, ele chama Abraão, diz bem claro no 2, Deus está continuando falando com a gente. Quando ele chama, ele quer continuar a falar, porque ele nos chama, e nós falamos assim: eis-me aqui. Quando o Evangelho bateu em nossa porta, não foi Deus que invadiu, Ele bateu e você abriu. Nós aceitamos Ele, e quando nós aceitamos eles, vem normas para nós. É como você coloca lá seu currículo naquela empresa, e você colocou o currículo lá, aquela empresa te chamou. Só que a empresa vai passar para você como você vai ser um funcionário dela, de acordo com os quesitos que ela passar para quem? Para você. Porque você não concordar com os quesitos da empresa, você não presta para o quadro de o que, irmão? De funcionários. Você só vai servir para o quadro de funcionários se você, o que, irmão? Obedecer às normas da empresa. E às vezes nós vamos, que não é o nosso caso, muito cristão às vezes que quer seguir a Cristo, mas tem as normas dele, não entra nos quesitos do biblicamente falando, não entra, não obedece, não está seguindo. Veja, às vezes nós
Falamos daquelas pessoas que guardam o sábado, se dedicam o sábado, não, Deus, mas nós temos que ter um dia para adorar a Deus, e nada desse dia supor, eu não quero que nada, meu trabalho me envolva com o domingo, porque meu domingo tem que ser para Cristo. Então não tem esse negócio de eu trabalhar, não, meu irmão, é o seguinte, ó, eu estou livre, tal horário, você quer, eu não vou, e olha que o dia de hoje, o ganho lá é o mais alto que tem, e eu não posso ficar focando nisso, porque senão já foi, porque eu vou ganhar no mundo físico, mas eu perco no mundo o quê? Espiritual. Então veja, aí Deus falou bem claro, aí o que ele diz aqui, ó, terminando o versículo 2, aí fala aqui, ó, no 3, na manhã seguinte, Deus falou com Abraão, conversou com Abraão vai o que, irmão? Dormir, né? Abraão vai dormir. Olha o que diz aqui, ó, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia, o que, irmão? Indicado. Pegando o 3 de novo, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia, o que, irmão? Indicado. Então Abraão levanta, tem uma ordem, ele foi lá dormir, mas de madrugada ele levantou já. Eu pergunto a você, eu disse que Abraão foi dormir, mas você acha que Abraão conseguiu dormir? Você acha que Abraão conseguiu fechar os olhos, sabendo que ele ia levar o filho dele para oferecer? Eu vou lhe dizer uma coisa, quem tem fé e confiança em Deus, dorme. Quem tem fé e confiança que Deus é provedor, dorme tranquilo. Dorme tranquilo. O sono, que é, irmão? Porque a Bíblia diz que, né? Pô, tem uma mensagem que fala, né? Deito em mim e durmo, e pego no sono, não é isso? O Salmo fala, deito, né? E pego no sono. Então veja, quando a pessoa tem convicção, certeza de que Deus é com ele, nada impede o sono dele, o sono dela, porque ela sabe que Deus é provedor. E Abraão está seguindo para o monte, Deus vai escolher um monte para ele. 4, né? 4:8. Eu vou te mostrar onde é que você vai. E aí Deus escolhe um que, irmão? Um monte Moriá. E Abraão reconhece o significado do monte Moriá. Deus o quê? O Jeová proverá. Ele é provedor. Jeová é provedor. O significado do monte Moriá é Jeová é provedor. Então ele fala, eu vou subir com meu filho lá, não tem problema. E é essa fé que você tem convicção, certeza, tem que ter no seu coração, que tudo que você faz para Deus há uma recompensa extraordinária em nossa vida. A Bíblia diz que quando o homem é fiel no pouco, Deus coloca ele sobre o muito. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz, torne-se para mim, eu vou me tornar para você. Então veja o que ele diz aqui, olha o que ele vai falar no 4. No terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar, o que, irmão? De longe. Ele saiu de madrugada. Quantos dias Abraão está andando? Quantos dias? 3 dias. O que é que está passando na mente dele? Ofereço ou não ofereço? Dou ou não dou? E é nessa hora do sacrifício que quem é que aparece? A dúvida, o medo. Aparece Satanás falando para você, não vá não, isso é loucura. Quando nós vamos fazer algo para Deus, o diabo está dizendo, vai lhe fazer falta. Veja que ele conseguiu pegar a pobre da Eva e está lá iludindo ela. Essa fruta é boa, ela é boa, agradável aos olhos, você vai ser como um Deus depois que você comer. E é isso que na nossa mente fica passando. O que é que eu vou fazer? Se eu tirar isso para Deus, vou sentir falta, é que tal, eu não posso. Mas Deus sabe que você pode, porque Paulo disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem que fortalece a gente é Deus. E aí Abraão, ele vai lá andando, e aí diz o versículo 5, olha o que diz, então disse aos seus servos,
espere aqui com a jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de quem? De vocês. Veja que como eu falei o seguinte, que para as pessoas que estavam com ele falou o quê? Chamou de Isaac de quê, irmão? O rapaz. Não chamou mais de quê? De filho. Eu e meu filho, não tirou o coração do filho, disse: eu vou subir agora que eu vou oferecer. Esse rapaz aqui agora não é mais meu filho, é de quem, irmão? Eu entreguei ele a Deus. É meu filho, mas eu entreguei a Deus. E quando eu subir com ele, Deus vai decidir. Ele decide. Mas veja que ele falou no plural: nós subiremos, e o que? E desceremos. Ele já tinha convicção, não era quando chegou lá em cima, era cá embaixo. Era cá embaixo. Você tem que ter convicção do que você está fazendo. Que a convicção não é quando você faz, é quando você, o que, irmão? É colocado para fazer. Porque você só vai fazer algo que se você o quer, acredita. Acredita. Tem até pessoas que pegam dinheiro, ficam invertindo aí em certas coisas aí, né, irmão? E bota lá no jogo, bota nisso, né? E acredita. Mas por que ele faz isso? Porque acredita. Se não acreditasse, não colocava. Você vê que até, você quer ver uma coisa? Quando esse negócio aí, como é que chama? Que fala os pontinhos lá, que acumula. Como é que fica a loteria, a casa lotérica? Entupida de gente, irmão. Entupida. O cara está disputando com milhões de pessoas, mas ele está querendo que ele vai o quê? Que ele vai ganhar. O cara está crendo. Então nós temos que ter bastante cuidado. Irmão, a mentira tem um poder persuasivo grande. Tem. E aí veja que aqui o Abraão, ele está subindo, está acreditando: nós vamos subir, vamos descer. Paramos aonde, irmão? No 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre quem? Isaac. Quem? Aguente aqui um pouquinho, rapidinho, irmão. Dá um passeio aí em João 19, 17. João, rapidinho aí, irmão. Rapidinho. É rápido. Vapt-vupt. João 19, viu? Acharam? Todos acharam? Abraão pegou a lenha, colocou sobre quem? Quem está levando a lenha? Isaac. Isaac é um simbolismo de quem? De Jesus Cristo. Caminha para Cristo. E aí, eita, que tem pastor que adora essa mensagem. Você vai sacrificar o seu melhor. Você vai dar tudo lá no Monte Moriá. E a gente vai subir no monte, vai levar o seu sacrifício. O sacrifício do cristão, irmão, é oração e jejum. Não tem sacrifício em verba, em dinheiro. Sacrifício é em jejum. Eu vou sacrificar, vou deixar de pagar meu cartão para dar à igreja. Vai, tu vai ficar sem cartão pagar e o seu nome vai para o SPC. E bem pouco por causa disso. Porque a Bíblia diz: a ninguém deveis o quê? Nada, exceto o quê, irmão? Exceto o amor. Então não deixa de pagar as suas contas para trazer coisa para a igreja, não. Essa igreja aqui não aceita isso, não. A gente não aceita isso, não. Tem que pagar seus compromissos. E aí, olha o que diz aqui, ó. Vamos lá? Todos acharam? 17. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado, que, irmão? Calvário, Gólgota, em hebraico. Quem está caminhando, quem está carregando sua própria madeira? Cristo. E quem está carregando agora as lenhas? Quem? Isaac. Quem é o sacrifício? Isaac. Quem é o sacrifício aqui? Jesus. Está apontando para quem? Está apontando para Cristo. Então Deus, nós temos que entender a Bíblia. É que hoje os caras estão mais voltados para ver o que é que a ovelha tem. Não é o que a Bíblia tem para dar. Nós temos que olhar que é o que a Bíblia tem para nos ensinar. E aí volta lá, pessoal. Ela foi rapidinho.
E aí vem o questionamento. Vamos lá, vou ler o 6 e o 7 agora. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam, que irmão? Juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse: Abraão, seu pai. Meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E eu estava falando que como é bom ensinar os filhos o que é um sacrifício, porque Isaque já sabe o que é sacrificar, o que é, irmão? Já sabe o que é sacrificar, que ele sabia que lenha se envia para quê, irmão? Para queimar. Para queimar o quê? Queimar o quê? Os holocaustos. Ele sabia disso. E ele sobe no monte, está com o pai lá, está falando: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas cadê o sacrifício? Ele era o sacrifício. Eu não quero abrir mais lá, em Mateus fala que quando Jesus ele foi orar, e ele estava orando, ele viu o que, irmão? O que ele ia o que? Passar. E ele diz o que? Pai, passe de mim, se possível, passe de mim o que, irmão? Esse cálice, mas que não seja o que? A minha vontade, seja o que? A sua. E agora Isaque ficou também calado, não disse o que, irmão? Só fez perguntar ao pai. Só fez perguntar ao pai: pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, cadê o cordeiro? Isaque não sabia que o cordeiro que era ele, o sacrifício era ele. Jesus sabia que ia ser o sacrifício, mas ele não sabia o que ele ia, o que, irmão? Passar. Por isso que quando ele vai orar, que ele vê o que ele vai passar, ele chora o que, irmão? Sangue. As lágrimas dele é o que, irmão? Sangue. Porque ele sabe a tormenta que ele vai passar. E quando ele está passando lá na cruz, que ele sobe da cruz, que ele está enfrentando aquela situação, ele fala: Deus meu, porque o que é? Me desamparaste. Porque Deus não poderia estar ali agora com ele, porque ele estava cheio de que, irmão? De pecado. E não era o pecado dele, era o nosso. Era o nosso. Era o nosso pecado. Ele estava carregando sobre ele. Então veja que quando você tem convicção, certeza de que Deus é com você, você não tem nenhuma dúvida, nenhum temor de oferecer as coisas para Deus, que Ele é fiel para te responder. Quando a gente amamos, nós somos fiel. Porque quando nós negamos algo para Deus, aí vamos lá, o 7, né? Já deu 7? Ou desculpe, 8. Abraão respondeu: Deus o que, irmão? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Quem? Meu filho. E os dois seguiram o que? Junto. Houve mais conversa entre os dois? Houve mais diálogo? Não. Saíram o que, irmão? Calado. Isaque faz a pergunta, Abraão responde, e ele não questiona o que, irmão? Nada. Mas só que Abraão falou o que para ele? O que é que Abraão falou para ele aqui? Não sei se vocês perceberam. Vocês não perceberam, não? Deus proverá para ti, meu filho. Abraão falou com ele: é você. Deu para você entender? Por isso que eu falo, você tem que ler a Bíblia, o que, irmão? Meditando nela, pedindo ao Espírito Santo que nos revele coisas que nós, o que, irmão, não estamos o que? Enxergando. Deus proverá para si. Quem é si? Você. Deus proverá para você. Deus proverá para você o cordeiro. Deus proverá para si. Porque até agora, quem é o sacrifício é você, Isaque. E Isaque não fala o quê? Nada. Não diz nada. Calado ele sobe, calado ele está. Pergunta, ele perguntou, o pai falou, o pai especificou, mas ele sobe o que, irmão? Vai com o pai calado. E aí fala o 9: chegaram ao lugar que Deus, o que, irmão? Lhe havia indicado. E ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaque, quem? Seu filho, e o deitou no altar em cima do que, irmão?
da lenha. Jesus foi deitado aonde? Ele sobe o monte do Gólgota, né? E aí quando ele chega lá em cima, os homens pegam a cruz, colocam ele. Só que aqui Isaac foi o que, irmão? Amarrado. Jesus foi o que? Pregado. Jesus foi pregado. Então assim é a nossa vida. Nós temos que ser pregados na cruz. A cruz. Nós temos que andar de acordo com a cruz, olhando para a cruz. Porque quando eu olho para a cruz, eu não preciso fazer mais nada para Deus me dar o quê? Vitórias, bênção. Eu não preciso subir montes de escada, de joelho. Eu não preciso. Tudo que nós fazemos no monte é para a santificação da vida espiritual, não é para a vida material. E as pessoas vão no monte, vão consagrar isso, consagrar aquilo outro, para ajudar a nossa vida, o que, irmão? Financeira. E aí oferece isso e aquilo outro em igreja, óleo ungido, não sei o que ungido, não sei o que consagrado. Nós temos a consagração de Cristo Jesus na cruz por nós. E já foi o necessário. Ele não quer mais nenhuma ajudinha de pastor. Ele não quer mais alguma ajudinha disso aqui, daquilo ali, daquilo outro, consagrado e ungido para nos abençoar, para nos proteger. Ele nos protege todo dia, porque a Bíblia diz que não dorme o guarda de Israel. Ele é o nosso guarda. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso galardoador. É nele que nós temos total confiança, convicção e certeza. Eu não preciso de um óleo de Israel para ficar me ungindo, para eu ter proteção. Eu não preciso disso. Eu preciso crer na promessa que Deus fez na minha vida. É nela que eu preciso. É ela que me sustenta. É ela que nos fortalece. É ela que nos anima. Então tem pessoas que estão trocando a fé. Trocando. Vivendo o cristão, vivendo com os práticos, às vezes o que, irmão? Do catolicismo. Usando isso, usando aquilo outro. E às vezes, me perdoe, do bandismo também. Quer uma espada de alguma atrás da porta, quer não sei o que, para proteger. É ferradura para trazer sorte, é pé de coelho. O coelho já morreu, mas está com o pé do coelho pendurado ainda trazendo sorte. É o trevo de 3 folhas, ou sei lá, de 4 folhas, sei lá. É um alho macho, é um dente de alho grandão, é uma arruda no pé da orelha. E tem cristão que está vivendo assim também. É uma fita que está amarrando, uma fita Deus proverá, que não sei o que lá. É o carro de pendurar no negócio lá, para Deus trazer proteção. A proteção está em nossa vida, é Cristo Jesus. Ele é a nossa proteção. Então Abraão sobe lá e ele vai oferecer. E olha o que diz aqui no livro de Tiago. Vamos lá, Tiago, capítulo 2. Tiago capítulo 2, 18. Acharam, irmãos? Vamos lá, diz assim: mas se alguém dirá, você tem fé e eu tenho obra, mostre essa sua fé sem obras, e eu, 2,18. Tiago 2,18. Todos acharam? Diz assim: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei o que, irmão? A minha o que? A minha fé. Então está aqui uma alusão, né? Um falando assim: olha, você tem fé, eu tenho obra. Só, irmão, que a fé sem obra é o que? Morta. E aí o Tiago vai trazer o que, irmão? Uma lembrança de mais de 2000 anos antes de Cristo. Tiago agora conhece Jesus, discípulo de Jesus, né? E agora ele está dizendo bem claro. E ele está lembrando de quem? Olha de quem ele vai lembrar. Aí diz o 19: você crê que Deus é um só? Faz muito bem.
Até os demônios creem e tremem. Aí eu vou pegar o 21. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o quê? Sobre o altar? Quem está lembrando aqui das obras de Abraão? Quem está lembrando? Quem? Tiago. Depois de quantos mil anos? Quase 2000 anos. Quem está lembrando do que Abraão fez? As obras que nós fazemos nunca o que, irmão? Se acaba. Sempre vai ser o que? Lembrado. Tanto ela como boa, como o que, irmão? Como ruim. Mas ela tem que ser o que, irmão? Vai ser lembrada. E é bom a gente lembrar só o que, irmão? As boas. Porque a Bíblia diz o que? Não lembre das coisas passadas, eis que faço nova todas as coisas. Quem eu fui, quem eu era, não importa. É o que eu estou sendo agora. Quem você foi, não importa. Eu já roubei, já adulterei, já matei, já menti, já prostituí, já enganei. Mas hoje, você não faz mais isso. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Amém, igreja? Eu sou nova criatura. Isso não faz parte mais da minha vida. Eu não quero nem saber mais disso. Quem comanda a minha vida é Deus. Quem guia a minha vida é Deus. Quem está comigo é Deus. E se Ele está comigo, eu estou com tudo. Se Ele está comigo, eu estou com tudo. Ainda que aparentemente pareça que o negócio não andou, mas vai andar. Parece que a coisa não está dando certo, mas vai dar. Porque Deus também está te botando à prova. Para ver se você, o que, irmão? Vai ser aprovado. Vai ser se você. Porque nós cristãos também passamos pela prova. Ele não vai pedir um filho para você. Mas Ele vai pedir o que, irmão? Algo que você gosta para você deixar. Algo que você... E repetindo o que eu falei, né? Ele pediu o que daquele filho, daquele homem lá, que disse que tinha um mandamento, que obedecia, que tal. O que é que ele pediu? Ele pediu o quê? Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. O que é que ele fez? Ficou triste. Podia me pedir tanta coisa. Mas não é que Deus queria. É que Deus estava o quê, irmão? Provando quem? Provando ele. Só que ele não passou na aprovação. E ele só faltava o quê? O que é que ele falou disso? Não adulterarás, não matarás, já amar o próximo a si mesmo. Como é o nome? Honrar o teu pai e tua mãe. O que é que ele fala? Desde minha juventude eu tenho o quê? Eu tenho tudo apreciado isso. Mas uma coisa te falta. Vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. Aí o cara, o que, irmão? Caiu. O desejo de seguir Jesus. A vontade de seguir Jesus. Pai, mãe, hoje está um espetáculo, viu, rapaz? Olha lá. Então nós temos que o que, irmão? Nós temos que obedecer a esse Deus. Há um preço grandioso, há uma recompensa grandiosa quando nós obedecemos a esse Deus. Sofremos, claro, perseguições, calúnias. Às vezes somos odiados até mesmo pelos nossos próprios. Mas Deus nos ama. Nos ama. Lembra que Ele falou? Que os nossos próprios inimigos são da nossa própria casa. Mas não quer dizer também, irmão, que a família toda está contra você. É em uma igreja também. Talvez você era de uma igreja, agora você saiu ser perseguido o tempo todo. Vai ser caluniado. Vai falar mal de você. Não esteja nem aí. Mas falaram mal de mim até pocar pelas costas. Eu estou ligando. Alguns bestas lá que andavam comigo, ficou comigo 4 anos, ainda acreditou em uma ladainha daquela. Sabendo a minha personalidade quem era, sabendo quem eu era, mas ainda acreditou. Por quê? Porque quando o cara sobe no altar, ele quer derrubar quem já passou lá. Ele quer difamar. Ele quer denegrir. Por quê? Porque ele tem medo das pessoas que daquele que passou lá cuidou, de ir atrás dele. Aí o que ele quer fazer? Vou derrubar a imagem dele. Vou criar aqui uma coisa e vou derrubar ele. Para ninguém seguir ele. Vou dizer que ele é isso, vou dizer que ele é aquilo, vou dizer que ele é aquilo outro. E mente. Eu não estou nem aí por mim. Quem me justifica é Deus. Então veja que ele está falando bem claro. E aí o que ele vai falar mais? Vamos lá, para o 20, pessoal. É o 20?
Ou 22, obrigado. Você percebe que a fé operava o que, irmão? Juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. Que coisa maravilhosa, hein? A fé, as obras de Abraão consumou o que, irmão? A fé. A fé. As nossas obras consumem o que, irmão? A fé. As nossas obras. Porque as obras nossas mostram se nós estamos com fé ou o que, irmão? Ou não. É a nossa fé, nossas atitudes, as nossas ações que mostram se nós temos fé ou o que, irmão? Ou não. Então a fé e a obra caminham o que, irmão? Junto. Só tem fé junto o que, irmão? Das obras, das atitudes nossas. É a fé. E aí ele diz bem claro que ele fala no 23: se cumpriu o que, irmão? A escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi o que, irmão? Atribuído para a justiça. Ele foi chamado amigo de quem? De Deus. Deus quer te chamar de amigo quando você obedece a Ele. Ele quer te chamar de amigo quando você conclui a sua obra. Porque todos nós somos obra de Deus. Somos obra. E nós temos que, irmão, que concluir a obra dele. Temos que concluir. Então Abraão não tontibiou, creu em Deus e ofereceu o sacrifício. Foi lá levar o filho dele. Aí ele fala o 24: assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente o que, irmão? Assim vocês percebem. Então veja que Tiago está pregando aqui, falando e dizendo para aquelas pessoas: olha, não adianta ter só ser obra, não adianta ter só obra, não adianta só obra, não adianta também só o quê? Fé. Porque tem pessoas aí fora que têm fé. Tem pessoas que têm fé aí fora. É ou não é, irmão? Ou não? Tem pessoas que têm fé, pessoal. Tem muitas pessoas aí fora que têm fé. Veja que o centurião tinha fé mais do que o que, irmão? Mais do que todo Israel. Jesus falou o quê? Nunca vi tamanho fé em toda Israel. Como esse homem teve. O próprio Jesus falou, nunca vi. Então veja que tem gente aí fora que tem uma fé extraordinária. Só que ele não tem o quê? Obras. Não tem obras. O que é que tinha aquela mulher que todo mundo adorava, fez hospitais por coisa tudo? Ela tinha o quê? Obras. Mas ela não tinha o quê? Fé. Como assim, pastor? Ela não tinha fé no Deus único e verdadeiro. Mas ela tinha o que, irmão? Obras. Ela tinha obras. Por isso que a Bíblia diz que há justo com obra de que, irmão? De ímpios. E ímpios com obra de que, irmão? De justos. Então nós temos que parar. E parar e analisar, irmãos. Não estou gabando não, pelo amor de Deus, não é isso não. Pelo amor de Deus, não somos melhor não. Mas está difícil você ver hoje pregações que chamam a atenção nossa, pessoal. Você não vê pregações demais alertando, chamando o povo. A igreja está padecendo cada dia que passa. Cada dia que passa o homem vai inventando coisas para atrair pessoas. E que tem que atrair as pessoas, quem é, irmão? A Bíblia, a palavra de Deus. E aí ele fala, volta lá, irmão, ou vou repetir aqui o 24. Assim é justificado pelas obras, e não somente o que, irmão? Pela fé. Aí ele vai falar, olha o que ele fala no 25, ó. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Quando, o que, irmão? Acolheu os missionários e o fez o partir por outro, que, irmão? Por outro caminho? E porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é o quê? Misericórdia. Assim também como o corpo sem o espírito é o que, irmão? É morto. Ele está dizendo assim, o que, irmão? É a fé o que? Sem obra. Também o que? É morta. É morta. As nossas obras, meu irmão, correspondem com a nossa fé.
E aí volta lá, vamos terminar a pregação, Gênesis. Volta lá para Gênesis 22. Está dando para você entender, irmãos? Aí o pessoal fala assim, pô, o pastor pregou quinta-feira essa mensagem, vem ela de novo. Aí você fala, vixe, acho que eu falei coisas que não deveria falar. Deus nos dá revelações grandiosas, irmão. Vamos lá? Ao que diz aqui. Paramos no 9. Chegou ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar e amarrou a lenha sobre ele. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para o sacrificar, o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis o que? Eis-me aqui. Veja, essa é a segunda vez que Deus está falando com quem? Com Abraão agora, quando ele está subindo para fazer o sacrifício. O primeiro foi pedir, e agora o segundo é o que? Não mexa com ele. Em todo o tempo, a decisão ficou sobre quem? Sobre Abraão. Quando Deus te chama, as decisões é nossa. Você tem a direção, você tem um chamado, você tem um livro, mas a direção é sua, a vida é sua. Você vai conduzir sua vida pelo caminho que você quiser, mas Deus já lhe mostrou o caminho. Deus já mostrou para nós o caminho correto. Deus já mostrou para nós o direcionamento. Deus já nos deu o livro da direção. Deus já nos deu a obra dele. Deus já sacrificou por nós, morreu por nós. Mas a decisão é sua, a escolha é nossa. É o homem que decide o que ele quer da vida. É a mulher que decide o que ela quer. Nós não podemos deixar que ninguém decida por nós. Veja que às vezes o pai fala assim: meu filho, aquela nora era gente boa. A mãe fala: eu gostava daquela nora. Você abandonou ela, agora você está com essa jararaca, eu sempre gostei dela. Mas a escolha é dele, a escolha é dela, foi ele que escolheu. E se ele escolheu errado, agora ele assume o prejuízo dele. Se ela escolheu errado, ele agora assuma. Porque as escolhas é nossa, pessoal. E nós, quando nós escolhemos, temos que o que, irmão? Que esperar as consequências das nossas escolhas. Mas Deus vai nos abandonar? Não. Davi teve uma escolha errada, entrou lá num precipício, mas Deus foi o que, irmão? Tirou ele de lá. Agora ele tinha que ter o que, irmão? Paciência. 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 Ele disse: esperei com paciência. Eu mesmo me atolei, eu mesmo entrei, fiquei atolado, mas eu tive paciência e ele me tirou. E a paciência vem através de que, irmão? Oração. Você vai orando, você vai buscando, você vai conversando com Deus, falando para Ele: eu quero voltar de novo, quero me erguer de novo, quero me levantar de novo. Eu me arrependo de tudo isso, não vou mais praticar, não vou mais fazer. E Ele vai o que, irmão? Te restaurando cada dia, te erguendo cada dia. Então Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, pessoal. Deus é grande. E ele fala: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o Senhor: não, que, irmão? Não estenda a mão sobre o que? O menino. Não estenda a mão sobre o menino, não. Não estenda a mão sobre o que, irmão? Sobre o menino. E não faça nada a ele. Pois agora sei que você teme a quem? A Deus. E o que mais, irmão? E não me negou o seu filho, o seu único quê? Seu único filho. Eu pedi ele e você me deu, Abraão. Você não me negou. Você provou que você me teme. Você provou que tem um temor a mim. Você provou que tem um amor. Meu propósito nunca foi Isaque, foi saber quem era você comigo.
Meu propósito nunca foi eu matar Isaac, e nem querer Isaac de você, nem tirar ele de você. Era só para saber quem eu era para você e quem eu sou para você. Deus quer saber quem Ele é para você. Ele quer saber quem Ele é para você, o que é que Ele é para você, qual o significado dele na sua vida, o que é Ele para você. E cada coisa que você deixa de fazer, você está mostrando quem Ele é. Cada desejo que vem sobre você, cada vontade que vem sobre mim, sobre você, sobre nós, e nós recusamos, está mostrando quem Ele é para nós. Tudo. Ele é tudo para nós. E quando nós sabemos que Ele é tudo, eu deixo tudo por Ele. Eu perco tudo por Ele. Eu abandono tudo por Ele. Amém, irmão? Amém. Vamos sentir. Vai doer, mas tem uma recompensa grandiosa. E aí Deus fala, olha o que Deus falou. Abraão, no 13, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de quem, irmão? Seu filho. O que você dá a Deus, Deus te dá na mesma hora. Amém? O que nós oferecemos para Deus, e Deus em prontidão, Ele está dizendo agora, deixa aí, rapaz, sei que você me ama, eu vou lhe dar de volta. Eu estou aqui para você, e veja que quando Abraão vai lá e vai querer matar o menino, ele fala, epa, para aí, rapaz. O que você vai fazer agora, eu já tenho preparado aqui, está aqui, ó. Eu preparei desde o começo. Eu só esperava você o quê? Obedecer. Então Deus tem preparado coisas grandes para você. Ele só quer o quê? Sua obediência. Não está pedindo nada demais não. Eu sei que é duro, é ou não é? Tem uma hora que você... Misericórdia, irmão. E nós não somos perfeitos, sim ou não? Não conseguimos fazer tudo perfeito não. Mas Ele entende nossa fraqueza também. Ele sabe também que você é fraco. O que é ruim é que a gente tem o quê, irmão? Toda hora quer ser o quê? Fraco. E aí é ruim toda hora ser fraco. Está igual aquela galinha lá que estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não, diga ao fraco que eu sou o quê? Forte. Você é forte, Deus. Você é forte. Para de se lamentar pelo canto. Para de chorar pelos cantos. Se levante. Deus te chamou, rapaz. Deus te chamou, mulher de Deus. Se levanta. Ergue sua cabeça. Deus vai lhe dar coisas grandiosas. Ah, pastor, me passei por uma luta. Vai passar essa tempestade. Essa luta passa. Tudo passa na nossa vida. Ontem foi um chuveiro danado lá. Estava trabalhando, chovendo. Eu estava e correndo, não posso parar. Aí parou a chuva. Parou. Hoje já choveu aí, irmão? Já choveu hoje? Nem sei. Levantei 5 horas da manhã. Não vi chuva não. Não choveu. Mas onde que é, irmão? Choveu. Amanhecemos o que, irmão? Chovendo. As estações pertencem a Deus. O amanhã na sua vida pertence a Deus. Confie nele e o mais Ele fará. Amém? Aplauda Ele, irmãos.